Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. Então, nós vamos caminhar hoje, conforme nós vimos a pregação de domingo, no trilho de um testemunho que eu trouxe, então, aos vossos corações. E o nosso tema hoje, pastor, é Tu viverá e não morrerá. E que está em Apocalipse. O primeiro texto que nós vamos ler dois textos hoje. O primeiro está em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, que diz assim: Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Nós temos aí um texto, eu escolhi esse texto, porque dentro dele está a fala que o Senhor Jesus direcionou a mim. João aqui, pastor, teve uma experiência muito forte. Viu, ouviu, sentiu o cheiro, percebeu, sentiu a mão de Deus, a mão do Senhor Jesus sobre ele, E faço assim um paralelo à experiência que eu tive com o Senhor Jesus. Portanto, pastor Kilson, pastora Luciana, nós fomos acometidos gravemente com o Covid-19, eu fui mais grave do que o meu esposo e tive mais de 60% do pulmão comprometido, com vírus, uma pneumonia grave e depois com uma bactéria. Saturação e gasometria não foram suficientes, então eu fui transferida para a UTI, passei 15 dias na UTI, e eu subi para a UTI com um quadro de uma pessoa para intubação. Mas eu quero já deixar isso ao teu coração. Você e eu, que somos do Senhor, precisamos entender que tudo que diz respeito a nós tem que passar pelo nosso dono, qual é o nome dele? Jesus Cristo, Amém. Que é o nosso Senhor. Eu subi com esse quadro, mas a palavra de Deus era não, Então tudo concorreu com certeza para a ordem do Senhor. E estando na UTI, eu tive uma visão muito forte, muito real, muito única, quando então os médicos ali, enfermeiros, reunidos, vamos entubar, vamos fazer isso, vamos fazer... Então o Senhor Jesus entrou na UTI, ele entrou, pastor, como um noivo que está se arrumando, mas que ainda não terminou de se arrumar. É como quando alguém interrompe, você está se arrumando, interrompe, você vai falar com alguém com as roupas ainda por terminar, de ajustar, de colocar e tudo. Foi assim que ele chegou na UTI. Quando eu ouvi as pegadas, eu sabia que era ele que estava vindo, eu reconhecia. É algo muito forte, amados, e sobrenatural. A gente sabe, o nosso espírito reconhece, pastor. Amém. E quando eu vi, ele ficou de frente para os médicos, Eu estava deitada, os médicos assim, ele ficou de frente para os médicos. E ele disse então, olhando para o rosto dos médicos, quando ele abriu as mãos, que eu visualizei na mão dele uma aliança. Nesse momento foi tão forte porque ela ressaltava, para mim brilhava. E eu sabia que aquela aliança era minha aliança com ele. E então ele disse, assim como eu morri, mas vivo pelos séculos dos séculos. E ele estava olhando para o rosto dos médicos. Então ele olhou para mim e disse, eu te digo, tu viverá e não morrerá. E eu falei, sim, Senhor. E dei um sorriso e fui me virando, fechando os olhos, como uma pessoa que pode descansar. Porque
não dependia de mim, da minha força, dos meus argumentos, nem de nada. Eu dependia do céu, eu dependia do meu Senhor, como dependo por todos os dias da minha vida. E então eu quero trazer ao seu coração, enfatizar ao seu coração que toda a autoridade do nosso Senhor, que Ele tem sobre nós, é porque Ele morreu a nossa morte. Portanto, o que Ele disse naquele momento foi: assim como eu morri, né? Mas vivo pelos séculos dos séculos. Ele disse isso olhando para os médicos como autoridade ali dentro da unidade intensiva e disse então para mim, né? Eu te digo, você viverá e não morrerá. Ali dentro da UTI tinha muitas pessoas entubadas. A gente visualiza assim, é muito difícil. Teve pessoas que chegaram e foram entubados ali, a gente ouvindo tudo. Realmente é muito difícil a gente conter, controlar, manter calma, mas tudo isso vem do Espírito. Portanto, nós precisamos saber confiar, pastor, descansar em Deus, né? Ter a nossa confiança no Senhor. Que é um medo, né, pastor? Traz situações complicadas para nós mesmos, né? Por exemplo, se comparando aqui a história de João aqui em Apocalipse, né? Ele vê situações, ele tem medo. E ele fala, cair como se estivesse morto, né? E aí qual é a fala de Jesus para ele? Não tenha medo. Não tenha medo, né? A palavra de Deus em todo o livro da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, sempre tem uma palavra: não tenha medo, não temas, né? Porque eu estou contigo. Então, o Senhor está conosco em todo, qualquer momento. Nós precisamos confiar, né? Como a senhora viveu essa experiência, confiou que o Senhor esteve ali, né? Que nós, mesmo que não tenhamos a mesma experiência que a senhora, mas confiamos que Ele está ali conosco, né? E que Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo, não se desespere, né? Não perca a confiança no Senhor. Amém? Sabe, amados, é necessário que você tenha uma coisa muito clara na sua mente e no seu coração. Que nós, assim como João, pastor, a igreja perseguida, muitos mártires, ele preso, incerto do que ia acontecer. Inseguro, né? Isolado, né? Que é um tempo que nós vivemos. Isolado, não podia ver os irmãos, falar, abraçar. Ele estava ali, ele tinha medo dessa condição, e quando ele visualiza Jesus, ele também tem medo, né? Portanto, a fala do Senhor é: não tenha medo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. Olhe para o mundo. Olhe, talvez você que me ouve já não tem alguém da família, porque partiu. Eu sou uma pessoa que minha mãe partiu com as complicações do Covid. Não temos mais o vizinho, o amigo, ou vários amigos que já partiram, conhecidos, pessoas famosas que a gente via, agora não vê mais. Nós estamos atravessando esse vale. E eu digo, pastor, que dentro desse vale, ou no meio desse vale, ou você tem o Senhor Jesus como seu pastor, você fez dele a sua morada, você o ama com toda a sua alma, todo o seu entendimento, toda a tua força, ou você não tem. Não existe meio termo, sabe, pastor? Ou ele é tudo para você, ou você não tem nada no vale da sombra da morte. Entende isso? Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de aliança, e isso ficou muito claro para mim, pastor. Quando eu vi aquela aliança, eu sabia que ele tinha vindo por minha causa. Sabe, quando eu olhei para ele, não havia nada entre mim e o meu Senhor que pudesse impedir alguma coisa. Não havia vontade de ficar nesse mundo. Não havia marido, esposo, sonhos dessa terra, meu carro, ainda quero ver meus netos. Não havia nada disso, pastor. Nada. Sabe, eu olhava para ele, ele podia me provar como prova o ouro, porque tudo em mim é do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Então isso foi muito forte para o meu coração, para a minha vida. Se eu pudesse escolher, eu teria ido para o céu, pastor. Mas eu também não estou dizendo, mas eu estou aqui contra a minha vontade, não, porque a palavra que ele liberou
tu viverá e não morrerá. É uma palavra de autoridade irresistível. Essa palavra invadiu meu coração com uma alegria, com um amor tão grande, né, que naquele momento eu descansei. Portanto, eu passei 15 dias na UTI e eu nunca perguntei ao Senhor, ai Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não estou dizendo a você que eu passei como quem passa de boa, não sofreu, estourou tantas veias, né? Apareceu bactéria, aí otimiza antibiótico, a Covid já tira as forças, um remédio forte também. Eu fiquei no momento sem força, até para segurar um pedaço de pão na mão, mas eu disse nesse dia, eu me glorio nas fraquezas, nas perseguições, nas dores, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Não podemos esquecer que Ele tem uma aliança firmada com cada um de nós, né, pastor? Ele tem uma aliança. E eu gostaria de ler com você agora os Hebreus, capítulo 8, 10 e 11, acompanhe conosco. Então diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Sim. Então a gente vai pensando o que é uma aliança. Aliança é um pacto, é um compromisso. Você tem um compromisso com o Senhor, de maneira que a partir desse compromisso a gente direciona as outras coisas nas nossas vidas. Porque, pastor, muitas vezes, muitas pessoas, assumem tantos compromissos e para o reino de Deus diz, não posso, né? Eu não posso. Eu não tenho medo de ir no mercado, eu não tenho medo de ir trabalhar, mas eu tenho medo de ir ao culto, porque eu vou pegar o Covid. Então, algumas coisas na nossa vida nós precisamos repensar, amados. Eu estou trazendo essa palavra como um alerta, como um testemunho, porque o Senhor disse para mim, põe a boca no trombone porque eu vou salvar muitos. E eu entendo que nesse tempo, no meio de tudo isso, muitos milagres estão acontecendo, mas especialmente o milagre da salvação. O Senhor está salvando milhares. E eu não estou dizendo apenas as pessoas que não conhecem a palavra, não estão na igreja. Eu estou falando que dentro das igrejas tem pessoas perdidas, agarradas com o pecado. E nesse tempo o Senhor está salvando. E louvado seja Deus por isso, por experiências fortes, profundas, que Ele tem permitido que vivamos nos tornando pessoas melhores. E aí, então, o nosso Deus é um Deus de aliança, de compromisso, de pacto, né? E olha só o que eu vou dizer a você. No contexto bíblico, o noivo e a noiva têm um compromisso sério, firmado. Eu até falei para o meu esposo que eu vi a aliança na mão esquerda do Senhor. A mão esquerda é um compromisso definitivo. E também, eles têm um compromisso firmado. A noiva fica aguardando o noivo vir buscá-la, né, no contexto ali, né, de Israel e tudo. Mas ele nunca diz o dia que vem. Mas ele vem com certeza. E a noiva sabe disso. E ela o aguarda todos os dias. Preste atenção, que isso é a aliança. Todos os dias ela está pronta, em todos os momentos. Portanto, quando eles falavam, o noivo, né, que a gente vê das Prudentes, das virgens lá, né, das Prudentes, das Nesses, né, chegou o noivo e tudo. Aí a rua começa a festejar, os amigos, né, e a noiva está pronta. Então, eu e você precisamos entender que é necessário um compromisso firmado e nós precisamos estar prontos. Olha o que eu vou dizer a você. Você e eu precisamos esperá-lo todos os dias. Amém. Todos os dias, em todos os momentos, nós precisamos estar prontos e prontas para a glória do nome do Senhor. Amém, pastor? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por essa palavra oportuna de hoje. Obrigada, Pai. Que essa mensagem, Pai, que esse testemunho, que a Tua palavra chegue a cada mente, a cada coração, a cada lar, a cada família nesse momento, Pai. E que ela possa fazer o efeito necessário no coração e na mente de cada um dos Teus filhos e filhas, de cada pessoa, Pai, que está ouvindo, que está acompanhando esse momento.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai, por cada lar, por cada família, que a Tua graça e misericórdia alcance, que o Teu cuidado, ó Pai, a segurança que está no Senhor sobre as nossas vidas, permaneça sobre cada pessoa, sobre cada lar, e que a força do Teu Espírito Santo, Pai, venha revestir cada pessoa, cada família nesse momento. Em nome de assim Jesus. Nós oramos agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.